Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui com mais um vídeo direto aqui da garagem da aprovação. Pessoal, estamos aqui gravando a parte de matemática e nesse bloco aqui a gente vai falar um pouquinho sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum, MMC, máximo divisor comum, MDC. Tá certo? Então, vamos nessa. Espero que você goste desse bloco. Qualquer coisa, manda no RLM Thales se você quiser tirar alguma dúvida a mais aí. Muito bem, então, MMC, MDC. Vamos começar aqui. Vamos nessa. Olha, primeiro falando aqui, pessoal, sobre MMC. Corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então, o que acontece aqui? Nós queremos um número que seja múltiplo de dois ou mais valores ao mesmo tempo. Claro que a gente vai fazer exemplo disso, a gente vai treinar sobre isso, não se preocupe, tá? Então, beleza. Então, MMC, ele é o quê? Menor, o mínimo, número inteiro positivo, que é múltiplo de dois ou mais números, tá? Então, quando você falar em MMC, você está se referindo a múltiplos. Lembre disso, tá? Então, vamos lá. Para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Então, nesse método aí, pessoal, esse primeiro método que ele vai mostrar aqui, é o método da multiplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui, você que está aqui na garagem da aprovação, vamos mostrar aqui dois métodos. Esses dois métodos vão lhe ajudar a escolher. Rapaz, eu quero esse, quero aquele. Você vai ver que é tranquilo, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente está aí no MMC. Tá certo? A gente vai ver isso depois com calma. Vamos seguir aqui. Bom, vamos lá. Execução. Pessoal, primeira forma de fazer o MMC. Digamos que eu quero o seguinte, ó. Eu chego aqui para você e bote assim. Rapaz, eu quero o MMC de 10 e 15. Pessoal, primeira forma é a forma que ele comentou lá. O que é que você vai fazer? Você vai fazer os múltiplos de 10. Lembrando, pessoal, quando você fizer os múltiplos de 10, de acordo com a teoria do slide anterior, são números diferentes de zero, tá bom? Então aqui, ó, o que é que você vai fazer? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, 50, 60. Aqui ele segue, né? Os múltiplos são infinitos aí. Vai fazer agora os múltiplos de 15. Pessoal, agora 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. Veja só. O que a gente está observando aqui? A gente observa que existem múltiplos em comum. Ou seja, você está observando que apareceu 30 aqui, tá certo? Você está observando que apareceu 60 também. Ok? Certo, Thales. E qual é a minha resposta? Pessoal, MMC é o mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo, o menor que é múltiplo em comum. Então, o MMC aqui é o 30. MMC de 10 e 15 é 30, ok? 10 e 15 é 30, tá? Show de bola? Esse é o MMC, tá bom? Essa é a única forma de fazer? Não. Essa aqui, pessoal, eu acho muitas vezes, a depender da questão, um pouco demorada. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma segunda forma para você ver como é o MMC na tela. Olha, segunda forma. Então vamos lá. MMC de 10 e 15.
Nós vamos utilizar, pessoal, para fazer essa forma aqui, a chamada decomposição em fatores primos. Tá certo? Como é que vai ser isso, Thales? Você vai chegar aqui, vai botar o 10, vai botar o 15 e vai fatorar, tá? O pessoal chama de fatorar. Thales, por que é chamado de fatorar, fatoração? O nome fatorar é dado porque o que é fatorar? Fatorar é escrever um número em forma de multiplicação. Por exemplo, 15. 15 é 3 vezes 5, tá? Então, o 15 ele está fatorado quando ele está no modo 3 vezes 5. Mais ou menos essa ideia aqui. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai colocar os dois números, né? Como a gente já colocou aqui, tá certo? E vai colocar aqui números primos, tá certo? Números que dividam aí pelo menos um dos valores. Vou começar aqui com o 2. Observe que o 10 divide 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 15 não divide 2, vou repetir o 15, tá certo? Primeira etapa, ok. Tem que botar um número ali que seja primo. Lembrar dos outros blocos, né? Número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo nos números reais, ou nos números naturais, tá? Naturais. Então, só o 2 aqui. O próximo é o 3, certo? 15 dividido por 3 dá 5, pessoal. 15 dividido por 3 dá 5, tá certo? Então, 2 é primo, 3 é primo também. Para terminar, vamos colocar aqui o 5. 5 dividido por 5, o resto é 1. 5 dividido por 5, o resto é 1. Pronto. Quem vai ser o nosso MMC? Você vai multiplicar aqui. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? Observem que foi a mesma coisa do passado. Ok, pessoal? Então, você pode escolher como fazer. Eu gosto mais de fazer por esse método aqui. Agora, pessoal, é aquela velha história. Você, seja qual método for, você tem que treinar, tá bom? Muito bem. Então, MMC, beleza, tudo certo, tudo tranquilo. Fácil, pessoal. Fácil, né? O que é que eu quero comentar mais com vocês sobre MMC? Tá certo? Existe aqui, pessoal, que eu chamo de gatilhos. Gatilhos para você saber que uma questão é de MMC. Probleminhas, né? Probleminhas. Certo? Quando ele falar de tempo, quando ele falar de futuro, quando ele falar de se encontrar. Certo? Aqui, o que é isso, Thales? Aqui são algumas características para você descobrir que essa questão aí é uma questão de MMC. Beleza? Certo? Caso venha em probleminhas, em questões com probleminhas. Nem todas as questões são tão diretas assim, tá? Muito bem, MMC aí, ok. Pessoal, o MDC corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números. Agora, pessoal, MDC, nós vamos falar de divisores, tá certo? Divisores, tá certo? O que significa isso? Significa que são números que dividem por aquele número. Por exemplo, você está lembrado, né? Se eu quiser aqui os divisores de 6. Quem são os números que são divisíveis por 6, que dividem o 6 e o resto é 0? Bom, você vai ter o número 1, você vai ter o número 2, você vai ter o número 3, você vai ter o número 6. Todos esses números aí são divisores, tá? Todos esses, se você pegar o 6 e dividir por qualquer um desses, o resto é 0, tá bom? Muito bem, então a gente vai trabalhar com divisores. Então, vamos ver aqui.
Execução, MEDC. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente está aqui na primeira forma, vou botar um exemplo aqui. Eu quero um MEDC de... Vamos lá. Pode ser 10 e 15 mesmo. Vou botar um número maior. De 20 e 40. Vamos lá. Pelo primeiro método, você vai fazer os divisores de 20. Quem são os divisores de 20, pessoal? 1. 20 dividido por 1 dá 20 e resto 0. Tem o 2, é divisor. O 3 não é. O 4, ele é sim. O 5, ele é também. Quem mais? Aí nós temos aí o 10. Nós temos aí o 20. Tá? Divisores de 40. Quem são os divisores de 40? Bom, tem o 1, tem o 2, tem o 4, tem o 5. Tem mais quem? Tem o 8, não esqueça do 8. Tem mais quem? Tem o 10, tem o 20 e tem o 40. Tá. O que você fez aí? Na primeira, nos múltiplos, você fez 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40. Aqui nós pegamos os divisores, números, onde você pega o número principal e divide por ele, e o resto é zero. Tá? Se você pegar 20, dividir por qualquer um desses 6 números aí, o resto na divisão é zero. Se você pegar o 40 e dividir por qualquer um desses 3, 6, 8 valores, o resto será zero. E o que eu quero nessa questão? O que é MEDC? MEDC é máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Observem que quem são os divisores em comum aí? Bom, o 2 é um divisor em comum. O 4 é um divisor em comum. O 10 é um divisor em comum. E o 20 também. Ok? Pessoal, e qual desses é o maior divisor comum? Ah, Thales, o maior, com certeza, é o 20. Tá bom? Então, o MDC de 20 e 40 é 20. Tá certo? Tá aí, pessoal. Questão tranquila. Esse primeiro modelo, a primeira forma de fazer o MEDC, tá certo? Máximo divisor comum. Não esqueça isso, porque pode cair na sua prova uma questão que trabalhe MMC e MEDC com probleminhas. É a minha aposta, tá certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Pessoal, agora... Vamos lá. Segunda forma. MEDC. Nós estávamos com 20 e 40, né? Agora veja só. MEDC de 20 e 40. Eu gosto muito desse modelo, tá? Você vai fazer do mesmo esquema do outro. Tá? Thales, e agora o que é que vai ter de diferença dessa para a anterior? A diferença é o seguinte, pessoal. Nessa aqui, você só vai colocar números aqui, certo? Pós a barra. Números que dividam os dois ao mesmo tempo. Ah, Thales, divide um, não divide o outro. Não é MEDC isso aí. Bom? Então nós vamos começar aqui com o 2, porque o 2, eu tenho certeza que ele divide os dois ao mesmo tempo. 20 dividido por 2 dá 10. 40 dividido por 2 dá 20. Tem mais algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Tem. Quem é? O do outro 2. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. Tá bom? Tem mais algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Se eu colocar 2, o 2 ele só vai dividir o 10. Então, o 2 não pode ser mais. Agora, se eu botar o 5 pode? Pode. Você sabe muito bem que 10 é divisível por 5. E claro, 5 ele é divisível por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1.
10 dividido por 5 dá 2. Pronto, pessoal. Esses daqui, que são os que dividiram os dois ao mesmo tempo, é que serão caracterizados como nossa resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, vocês viram aquele outro método com os divisores, onde deu 20. E agora esse segundo método, que deu 20 também, dessa forma aí. Show? Feito? Maravilha? Maravilha, tá? Então tá aí, pessoal, duas formas. E aí o que eu quero comentar com vocês? Mesmo esquema da outra. Gatilho, tá certo? Gatilho para medecer. Pessoal, dividir em partes iguais, tá certo? Máximo e mínimo são alguns gatilhos aí, tá bom? Então, pessoal, é isso. Tomar cuidado que você consegue, tá? Ah, li a questão, interpretei, vi que é MMC, faz por aquele método lá. Li a questão, interpretei, vi que é MDC, faz por aqui, tá bom? Muito bem. Passando aqui, aplicação, beleza. Bom, voltamos aqui, pessoal, algumas propriedades, tá certo? Do MMC, do MDC. Vamos ver aqui algumas. Entre dois números primos, o MMC é o produto deles. Então, olha que onda. Deixa eu botar aqui um exemplo. Olha, se você quisesse, pessoal, o MMC de 6 e 10. 6 e 10 não, vou botar 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Tá certo? MMC de 5 e 3. 3 vezes 5, 15. Aqui, esse já é o resultado. Esse é o resultado do MMC 2 e 3. Esse é o resultado de 5 e 3. Tá certo? Beleza? Então, esse aí já é o resultado, tá, deles. Ok? Pronto. Essa é a primeira propriedadezinha. Segunda. Entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Beleza? Por exemplo, se ele falasse assim, MMC de 4 e 8. Quem vai ser o resultado deles? Bom, se você pegar o 8 e dividir pelo 4, ele é divisível, né? Dá 2. Então, o MMC aqui é o maior deles, é o 8. Certo? Show de bola. E assim vai. E ele bota mais alguns aqui. Ao multiplicar ou dividir dois números por um número diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Show de bola. Tá? Então aqui, pessoal, algumas propriedadezinhas. São propriedades legais, são, mas é aquela velha história. O principal é os gatilhos. O principal é saber executar eles. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aí. Muito bem. Probleminhas, parte final aí do nosso bloco. Vamos dar uma olhada nisso aí. Ele começa falando o seguinte. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Então, temos aí, né? A primeira pisca 15 vezes por minuto. E a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então, você tem uma... Cadê?
duas luzes, né? Uma que pisca a cada 15 minutos, né? 15 vezes por minuto, e a segunda 10 vezes por minuto. Então, uma pisca, outra pisca, uma pisca, outra pisca. Só que tem alguns momentos que elas vão piscar juntas. Ele quer saber quando é que elas vão piscar simultaneamente. Pessoal, observe que está falando, vamos lá, de se encontrar, né? Ou seja, quando é que elas vão se encontrar? Quando é que elas vão piscar juntas? Está falando, quando é que elas farão, né? Está falando aí de futuro, tá certo? Então, isso aí é o quê? Isso aqui, pessoal, é MMC de 10 e 15. Por sorte, esse é um valor que a gente já fez, né? Aqui, mais uma vez, para pegar de novo. Por 2, dá 5. 15 repete. Por 3, o 5 repete. 15 dividido por 3 dá 5. E por fim, por 5, 1 e 1. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá bom? 30. Então, elas piscaram juntas agora. Daqui a 30 vezes, né? Daqui a 30 vezes, elas vão voltar a se encontrar, tá? Essa é mais ou menos a ideia. Muito bem, essa aqui é letra E, tá bom? Muito bem, vamos ver outra aqui. Ele fala o seguinte. Exemplo, nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, tá certo? Com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos, muito bem. Então ele quer saber o seguinte. Vamos ter que fazer o que aí? Ver quanto é que elas vão aparecer juntos, tá? Então aqui ele já está falando em dividir, né? Dividir em partes. Para ver quanto cada um vai ouvir aí. Então vamos lá. Então, maior possível, tá vendo? Máximo, mínimo é gatilho também. Então você vai chegar aqui e vai fazer 90, vai fazer 108, vai fazer 144. Vamos começar aí, pessoal. Por 2. 90 dividido por 2, 45. 108 por 2, 52. 144 dividido por 2, dando 72. Tá? Por 2 de novo. O 45 não divide, né? Ah, tá. Desculpe. Aqui como é MDC, pessoal. Então, lembre-se que tem que ser o que divide os dois ao mesmo tempo. Vamos ver aqui qual mais aí. Então, dividiu aí os 3. 7, 9, 54. Só uma mudançazinha aqui. Aqui é o número 54. Então, 45, 54, 72. Dá para ser por 3 aqui. 45 dividido por 3 dá 15. 54 dividido por 3 dá 18. 72 por 3 dá 24. 6, 9, 6. Ainda dá por 3. Pessoal, lembrando que eu estou colocando aí números que dividem os dois ao mesmo... No caso aí os 3, né? Os 3 ao mesmo tempo. Tá certo? Então vamos lá. Então, 15 por 3, 5. 18 por 3, 6. 24 por 3, 8. Pronto. Então, qual é a pergunta dele? A soma dos números de aparições diárias dos partidos de TV. Eu quero que você preste bem atenção nesse exemplo aqui, porque é um modelo que eles gostam de cobrar em prova. Se você fosse achar um EDC, é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Tá? Ele quer saber, pessoal, olha, vamos entender isso aqui. 18 é o que divide todo mundo ao mesmo tempo. Se você pegar 90 e dividir por 18, você vai encontrar 5. Ou seja, o primeiro partido aí, ele vai aparecer 5 vezes. O 108, se eu dividir por 18, você vai encontrar 6. Então, o segundo partido,
ele vai aparecer 6 vezes. E por fim, o terceiro partido, dividido por 18, você vai encontrar aí 8. O que ele quer na questão? A soma do número de aparições. Galera, é só somar aqui. 5 mais 6, 11. 11 mais 8, 19. Né? Mas o que é que eu quero comentar com vocês? Olha quem está aqui. Olha quem já está aqui, galera. Tentar os 3, né? 5, 6 e 8. Então, muitas vezes, a depender da pergunta dele, quero que você interprete a questão, a resposta vai ser quem sobrar lá dos 3 valores. Fique ligado nisso. Super dica aí, tá? Mas aqui a gente foi explicando, tá certo? Então, olha, o tempo sempre foi o mesmo, tá certo? Então, tá aí. Cada partido teve direito a 18 segundos. Só que o primeiro partido teve 5 rodadas dessa, o segundo partido teve 6 e o terceiro partido teve 8. Bom? Maravilha! Ok? Para fechar, em uma confecção a rolos com malha de 120, 180, 240 centímetros, será preciso cortar o tecido em peças iguais, maiores possíveis. Olha, maior possível, pedaço igual é mais um de MDC. Qual será o comprimento máximo de cada tira? Pessoal, essa já é direta. Você vai fazer 120, 180, 240 por 2. Aqui dá 60, aqui dá 90, aqui dá 120 por 2. Aqui dá 30, aqui dá 45, aqui dá 60. Aí agora, por 3, aqui dá 10, aqui dá 15 e aqui dá 20. Tá certo? Então, o máximo é o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, qual será o comprimento máximo? O comprimento máximo é de 12. Tá certo? Então, o primeiro rolo vão ser 10 de 12. O segundo rolo, 15 de 12. Então, gabarito, 12. Tá certo? Muito bem, pessoal. Fechando aqui esse bloco. Espero que tenha gostado. MMC, MDC, aqui direto na garagem da aprovação. Nos encontramos no próximo bloco. Até mais.